Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui respondendo a dúvidas dos leitores sobre o novo CPC. O Guilherme Cavalcante, que já me mandou uma pergunta antes, fez mais uma pergunta interessante. Ele pergunta o seguinte: professor, o que acontece com os julgamentos de recursos repetitivos e com os julgamentos de repercussão geral que foram foram adotados antes da vigência do novo CPC? E aí eu acrescento a pergunta do Guilherme: e as súmulas que foram editadas antes do novo CPC? O que vai acontecer com elas? Qual que é o problema? O problema é que antes do novo CPC, os efeitos dos julgamentos repetitivos e das súmulas eram diferentes dos efeitos que eles têm no novo CPC. Agora, como você sabe, as súmulas do STF e do STJ constituem precedentes obrigatórios na forma do artigo 927. Então, antes elas tinham caráter meramente informativo, meramente representativo da jurisprudência do tribunal. Agora elas são obrigatórias. Elas não se equiparam, vejam bem, à súmula vinculante, porque a súmula vinculante é vinculante também para a administração pública, nos termos da Constituição. As súmulas do STF e do STJ no CPC são vinculantes apenas no âmbito do Poder Judiciário. Então, não se engane, nem toda a súmula agora virou súmula vinculante. Continuam existindo diferenças entre súmula vinculante e súmula comum. Entretanto, no âmbito do Judiciário, tanto as súmulas vinculantes quanto as súmulas comuns têm natureza obrigatória para os juízes. E aí vem a pergunta: e as súmulas velhas que o STJ fez antes? E os julgamentos repetitivos velhos que foram adotados antes? Eles são automaticamente alçados ao caráter vinculante? Guilherme, há duas posições doutrinárias nesse sentido. Há autores que dizem que sim, que automaticamente essas súmulas foram alçadas ao caráter obrigatório e que, portanto, elas já têm o mesmo efeito das novas súmulas. Não há necessidade do STJ ou do STF reaprovar as súmulas anteriores. E há autores que dizem que não, que como os efeitos são diferentes, o STF e o STJ teriam que reaprovar todas as súmulas. Enquanto eles não fizessem isso, só as súmulas posteriores ao novo CPC teriam o efeito previsto lá no artigo 927. Me parece que a primeira posição é que é a correta. Como o CPC não previu um procedimento para aprovação de súmulas ou para o julgamento de recursos repetitivos que exija, por exemplo, uma maioria qualificada, não existe requisito nenhum, o CPC deixou tudo para os regimentos internos dos tribunais resolverem. Então não me parece que haja um requisito novo que exija a reapreciação das súmulas anteriores. É claro, se o tribunal achar que aquela súmula merece ser revogada, ok, ele reaprecia e elimina a súmula anterior. Agora, se o tribunal não fez isso, é porque ele imagina que aquela súmula ainda corresponda ao seu entendimento. Logo, não vejo problema nenhum que aquela súmula seja considerada vinculante para todos, obrigatório, não vamos chamar de vinculante para não confundir, para que ela seja considerada precedente obrigatório para todos os juízes em todo o Poder Judiciário, independentemente de nova ratificação pelo STF ou pelo STJ. Isso seria, na minha opinião, um formalismo desnecessário. É uma forma de autores que não são favoráveis ao sistema de precedentes obrigatórios estão encontrando para tentar esvaziar um pouco o sistema, exigindo alguns requisitos formais, burocráticos, para fazer com que você diminua o número de precedentes obrigatórios. Mas eu não vejo razão alguma para isso, não me parece que seja necessário, que seja obrigatório, que STF e STJ revisem todas as suas súmulas. Se eles quiserem revisar, revisam para revogar. Então hoje, todas as súmulas vinculantes do STF e todas as súmulas, vinculantes ou não, do STF e todas as súmulas do STJ são precedentes obrigatórios para os tribunais e juízes inferiores. O mesmo vale para o julgamento de recursos repetitivos. Existe uma polêmica maior quanto à repercussão geral, mas essa eu abordo num próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.